Olá, 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 sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Juliana Pimenta e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber para montar uma mesa de doces incrível. Bom, esse vídeo aqui ele faz parte da nossa série Doceira Protagonista, que é uma série onde eu falo para você os passos que você precisa dar na sua jornada para se tornar uma doceira protagonista, ou seja, uma especialista e uma referência no mercado de doces finos. No vídeo de hoje a gente vai falar dela, que é a peça central de diversos eventos, que é a mesa de doces. Gente, eu já fiz muita mesa de doces nessa vida e eu vou falar pra vocês que eu não me canso e que a cada evento que eu faço eu fico mais encantada do que o evento anterior. Gente, as mesas de doce elas variam muito, os estilos variam muito. Vocês podem ver nessas fotos que eu tô deixando aqui na tela pra vocês como cada uma tem uma personalidade, cada uma conta uma história, cada uma é um estilo ali totalmente diferente da outra e isso, gente, é um mundo extremamente encantador. Mas pra gente conseguir montar essas mesas, né, que contem essas histórias e essas mesas que criam um impacto ali para os convidados da festa e para os nossos clientes, a gente tem aí alguns segredinhos e alguns pontos que a gente precisa prestar atenção e eu vou contar eles hoje aqui pra você. Mas antes, vamos entender então um pouco mais sobre a mesa de doces em si, o que ela representa e como ela é usada. Gente, a mesa de doces ela é uma peça fundamental nos eventos, ela é uma peça assim muito importante na decoração do evento, tá? E normalmente ela sempre está posicionada num local de destaque. Então, por exemplo, em muitos eventos ela está presente ali logo na entrada, porque assim quando os convidados entrarem na festa eles já veem aquela mesa enorme, linda, suntuosa, impactante e isso já deixa eles maravilhados logo que eles chegaram no evento. Já em outros eventos, ela pode até ganhar uma sala especial, que é uma sala só dos doces. Então, tipo, você entra ali, você tem aquela mesa e os doces e o bolo, enfim, e é um canto só especial para ela. Então, vocês podem ver, né, como vocês sabem, ela é muito importante num evento, especialmente em eventos como casamentos, aniversários, enfim, ela é uma peça muito importante ali. Então, para isso, a gente tem que tomar esses cuidados e a gente quer ali realmente causar um impacto quando a gente monta essa mesa, certo? Mas esse trabalho, gente, ele não é um trabalho solitário. Isso significa que, na maior parte das vezes, a mesa de doces, ela não é só responsabilidade da doceira. Ela é um trabalho conjunto entre a doceira, o decorador, ou às vezes até a doceira, o decorador e o assessor, enfim, né? Então aqui a gente não trabalha sozinhos. Normalmente, algumas partes ali dessa mesa, como as flores, os vasos, alguns itens de decoração, eles são de responsabilidade do decorador. Já em outras partes, né, por exemplo, os doces, às vezes as peças, as forminhas, a montagem, enfim, é de responsabilidade da doceira. Mas essa comunicação, normalmente quem faz entre você, né, e o decorador é o assessor ou a própria cliente, tá? Então aqui é bom que a gente tenha isso, que a gente precisa dessa comunicação, porque a gente precisa alinhar ali as expectativas de todo mundo e para que a gente não tenha nenhum problema ali na montagem, para que saia tudo de uma forma perfeita, beleza? Mas antes da gente falar desses detalhes que tem ali na mesa de doces, eu quero falar com vocês um pouco sobre a questão da variedade e de como elas mudam muito dependendo do estilo do evento, do tipo do evento, enfim, tá? E eu acho importante a gente falar sobre isso aqui, porque é importante que você entenda o que é que o seu cliente quer. Porque quando você capta muito bem o que ele quer, o que é o evento dele, o que ele quer transmitir com aquela mesa, enfim, qual é o estilo da festa e etc., você consegue oferecer uma solução melhor para o seu cliente, tá? E por consequência ele vai ficar mais feliz e você também vai ter uma mesa ali muito mais impactante, beleza? Bom, gente, vamos começar falando aqui dos tamanhos, né? Porque as mesas, elas variam muito de tamanho. Você tem mesas que são menores, você tem mesas que são maiores, enfim. E isso, por exemplo, já vai impactar na quantidade de doces que o seu cliente precisa comprar e também na quantidade que você vai aconselhar ele ali, certo? E depois a gente vai falar mais pra frente de como dividir esses doces, então o tamanho dessa mesa também impacta nessa hora, beleza?
Um outro ponto aqui também é a questão da própria proposta do evento, certo? Porque, por exemplo, um evento infantil é diferente de um casamento, que é diferente de um evento corporativo. E para cada um deles, a solução que você vai oferecer também muda. Por exemplo, assim, num evento infantil, ele tende a ser mais lúdico. Então, como vocês podem ver nessa foto que eu tô deixando aqui na tela, vocês olham, essa é uma mesa que ela tem um pouco menos de flores. Normalmente eles acabam colocando alguns outros elementos, tipo ursinhos, bonequinhos, enfim, essa coisa assim mais lúdica que traga mais para esse mundo infantil. Aqui também pode mudar muito o tipo de forminha que você vai usar, o tipo de doce que você vai oferecer, porque aqui você também vai oferecer doces que tenham características mais infantis, doces que agradem mais ao paladar infantil. Já num casamento, como você pode ver aqui, a mesa mudou completamente. Normalmente elas são mesas mais suntuosas, em que você usa também outros estilos de peça, outros estilos de forminhas, outros tipos de doce. Aqui também você vai colocar muito mais flor, né? Enfim, o decorador vai colocar ali muito mais flores nessa mesa, então ela é completamente diferente. Já se a gente estivesse fazendo um evento corporativo, o foco aqui normalmente está muito mais voltado para a marca e não para o doce em si. Então essas mesas, elas são bonitas, enfim, elas também são uma peça central, mas normalmente também elas têm um pouco menos de flor do que um evento corporativo, né? E ali também nos seus doces, por exemplo, você vai dar preferência para colocar, de repente, a logomarca do cliente no doce. Tem eventos que a gente faz à mesa que tem o produto do cliente ali na mesa também. Então isso também muda muito de acordo com cada tipo de evento, certo? Bom, um outro ponto aqui também que muda é com relação ao próprio estilo da festa. Então você tem festas ali que são mais modernas. Nesse ponto, você vai ter ali outros tipos de materiais que vão ser usados. A mesa em si mesmo, ela muda. Então, de repente, você não vai estar trabalhando com aquela mesa tradicional, você vai ter mesas que são módulos, né? Então, eu vou até deixar uma foto aqui para vocês verem. Nesse tipo de mesa, muda também a disposição das peças ali, né? É um estilo diferente de você montar essa mesa. Teve uma época até que tava assim super na moda usar umas mesas suspensas por cabos de aço, então elas meio que ficavam flutuando. Eu vou até colocar uma foto aqui para vocês darem uma olhada nessa mesa. Isso tava super na moda e essa mesa ela tem uma pegada mais moderna, ela é assim mais diferente, certo? Bom, já por outro lado, você pode fazer um evento em que eles querem uma mesa mais romântica. Então aqui as peças que vão ser usadas são diferentes, de repente ali os docinhos, as cores, isso também muda. Além disso, às vezes a gente tem mesas que são simétricas, ou seja, os dois lados dela, né, são iguais, então nesse ponto, normalmente você vai tender a colocar o mesmo doce de um lado, você coloca do outro, você usa peças iguais dos dois lados à disposição, né, tudo que você fizer desse lado aqui da mesa, da metade pra cá, você vai copiar da metade pra lá, tipo como se fosse um espelho. Então você tem essas mesas que são simétricas, e aí para isso, então você precisa de uma quantidade, né, adequada de doce para que você consiga pelo menos montar duas peças de cada um ali. Já você tem outras mesas que são assimétricas. Então um lado não é igual ao outro e aí tudo bem, então a disposição ali também é diferente. Você tem mesas também que você tem o bolo. Essas mesas, então, normalmente, se tem o bolo ali é a peça central dessa mesa. Então, também a disposição é um pouco diferente, porque você também não pode esconder o bolo, certo? Agora, já tem outras mesas que o bolo não tá presente ali, ele tá num carrinho ou ele tá em algum outro local da festa. E aí sim, você pode preencher aquela mesa inteira com os doces. Então, como vocês podem ver aqui, cada tipo, né, de mesa, cada estilo de festa, isso muda a hora que você vai montar essa mesa. Muda ali a disposição, mudam os tipos de doce, mudam os materiais que estão sendo usados naquela mesa, tá? Já um outro ponto que influencia muito também na nossa mesa é o próprio local da festa. Então, por exemplo, se a gente está fazendo uma mesa de doces na praia, nessa mesa, normalmente, você vai ter ali uma pegada um pouco mais tropical, às vezes ela é um pouco mais colorida, usam-se muitas folhagens, os materiais usados ali, você vai usar madeira, você vai usar aquele ratã, os doces, você pode ter a possibilidade ali de usar cores que combinem mais com a praia, ou às vezes
vezes até de você colocar elementos de decoração nesses doces que remetam à praia. Por um outro lado, se essa mesa de doces for no campo, daí normalmente são mesas que são mais rústicas. Então tem muita madeira, tem muita cerâmica, normalmente leva muito assim o estilo provençal, né? Vai para essas mesas. Então também isso pode influencia ali nas cores das forminhas, enfim. Já se a gente fizer na cidade, essas são as mesas mais variadas. Aqui você vai encontrar de tudo, né? Aqui você pode pensar, nossa, o céu é o limite do que se pode fazer com essas mesas também. Então aqui normalmente se usa muita prata, muito vidro, muito cristal, muito, enfim, aqui muda bastante. E aí os doces também, nossa, entra de tudo aqui, tá? Mas então, como eu falei pra vocês, tem muitos itens nessas mesas, né? E vamos entender aqui um pouquinho de quem é a responsabilidade de cada um desses itens ou como que isso funciona, certo? Como que se escolhe? Como que eu sei se vai ser uma mesa de madeira, se eu preciso da peça de cerâmica ou, enfim, da forminha, ou de quem que é essa responsabilidade? Bom, gente, normalmente a responsabilidade de mesa, de flores, de vaso, de outros elementos de decoração fica a cargo do profissional da decoração, tá? E isso ele vai decidir diretamente com a cliente, e isso vai caber ali dentro do projeto da decoração, né? Como um todo ali do evento, a mesa de doces ela tá inclusa. Então isso eles decidem entre eles e você não precisa se preocupar. O que você precisa se preocupar são com outros pontos para que daí sim o seu trabalho complemente esse projeto e que também combine ali com o que o decorador e a sua cliente estão buscando, tá? Mas então o que é a responsabilidade da doceira quando a gente fala da mesa de doces? Bom, gente, nesse ponto aqui vai variar muito, na verdade, do seu tamanho e da solução que você quer oferecer para sua cliente ali, tá? Também depende muito da proposta de cada evento, mas enfim. Vamos conversar aqui sobre alguns pontos, tá? Lembrando que não são todos esses pontos que são a sua obrigação, e isso também depende muito da cidade onde você mora, então de como funciona esse mercado na cidade onde você mora, e depende também do seu tamanho. Tá? Mas então vamos falar primeiro aqui da questão das forminhas. Você oferece uma forminha inclusa no valor do seu doce ou não? Você vende forminhas à parte? Então você tem as forminhas ali para oferecer para sua cliente, independente se ela vai pagar ou não, você tem essas forminhas para oferecer para ela? Você aceita que a cliente compre forminhas fora e traga para você, para que você coloque os seus doces nessas forminhas? Esses são pontos que é importante da gente pensar, porque a forminha ela tá sim diretamente ligada ao doce, tá? Então as forminhas é de responsabilidade da doceira, então se você não oferecer, pelo menos você tem que dar ali uma ajuda para sua cliente, né, orientando ela para que ela consiga comprar essas forminhas e trazer para você, tá? Porque elas são muito importantes para a mesa. Um outro ponto aqui é com relação às peças da mesa de doces. Tem locais onde as peças da mesa de doces são de responsabilidade da doceira. Já tem outras cidades que não, que podem ser da doceira ou não, tá? Então, como que funciona isso no seu mercado? Como que funciona isso aonde você mora? Você vai oferecer as peças para a mesa de doces? Você não vai oferecer? Como que funciona? É o decorador que vai ter que arrumar essas peças ou a sua cliente que vai ter que alugar essas peças em algum local? Se a sua cliente aluga as peças em algum local, você indica esse local, ou se não, você ajuda ela ali orientando com relação a quais são as melhores peças que ela precisa comprar. Veja que nem sempre isso é necessário, tá? Porque muitas vezes também, como eu falei pra vocês, que é um trabalho em conjunto, muitas vezes quem decide essas peças e quantas peças vai usar e qual é o estilo, enfim, é o decorador. Tá? Mas, como eu falei também, existem muitas doceiras que têm as peças das mesas de doce e que já oferecem, ou seja, alugam essas peças para cliente. Nesse caso aqui, você já está oferecendo uma solução maior para sua cliente, certo? Porque ela vai ali e ela já resolve tudo com você.
Mas a questão aqui é, se você vai ter as peças e você vai oferecer para sua cliente, então como é essa linha de peças que você tem? Você tem um estilo só ou você tem mais de um estilo? Quantas peças você tem? Porque de repente tem um estilo ali, por exemplo, se você fizer muitos eventos ali de cristal com prata, de repente é melhor você ter uma linha maior de cristal com prata. Mas aí você também pode ter uma outra linha de peças de cerâmica, porque daí você consegue fazer os eventos, por exemplo, no campo, e o cristal com prata você pode usar muito, por exemplo, para a cidade. Então, como que é isso, né? Então, pensar um pouco nessa questão das peças e como isso vai funcionar no seu negócio. Tá? Uma outra questão aqui é a própria questão da montagem da mesa de doces. Você monta a mesa de doces ou não? Você só entrega os doces e daí a sua cliente precisa ter alguém que monte essa mesa, seja o assessor, uma copeira, o decorador, enfim, alguém. Ou não, você pode ter essa opção de ir lá e montar a mesa de doces, certo? Ou você vai dizer, não, Juliana, eu também não entrego, eu só a cliente que tem que vir retirar. Como que funciona isso? Tá? Se você monta essa mesa de doces, então quanto que você vai cobrar por essa montagem ou você não vai cobrar por essa montagem? Como que isso funciona? Um outro ponto aqui, já que a gente está falando da montagem, é que você também pode oferecer a copeira. Então, a copeira, gente, ela normalmente é a pessoa que ela vai ficar ali no evento, normalmente ela vai um pouco antes, ela monta a mesa de doces e ela fica durante o evento. E aí ela fica ali cuidando da mesa. Então, se tiver doce para fazer reposição, ela faz a reposição, ela fica limpando a mesa, ela reorganiza a mesa conforme os doces forem acabando e forem diminuindo, ela já vai tirando as peças. Enfim, nem todos os eventos precisam de copeira, tá? Mas eventos grandes, como casamentos, por exemplo, é muito comum que a gente ofereça a copeira, porque assim a gente consegue manter essa mesa mais bonita e organizada até o final do evento, tá? Mas aqui, de novo, isso não precisa necessariamente ser uma obrigação sua, tá? Não é, tipo, esse é um ponto que ele é opcional, mas você precisa pensar. Se você não vai oferecer a copeira, pelo menos você indica alguma copeira da sua confiança ou não. Tá? Aonde que essa cliente vai buscar essa copeira, tá? Porque também quando a gente trabalha com as copeiras, é interessante pra gente, tá? Também, que a gente trabalhe sempre com as mesmas, porque aí a copeira, ela passa a entender melhor o seu doce, a como você gosta que monte a mesa de doces, enfim, né? Como que é ali aquele seu estilo também, o que que você gosta, não gosta, e aí você já pode treinar ela, e aí quando ela vai montar, sempre vai ficar bom e você pode ficar tranquila. Então, por esse lado, é legal que você pelo menos indique uma copeira de confiança ou que você mesmo contrate ela e envie ela para o evento. Óbvio que isso é cobrado do cliente, certo? Agora, gente, como vocês podem ver aqui, o seu envolvimento com a mesa de doces também varia muito dependendo do tipo de evento que você está fazendo, tá? Normalmente, isso não é uma regra, isso vai depender muito, mas normalmente um evento corporativo você acaba tendo ali um envolvimento menor, porque normalmente tem uma agência por trás que está resolvendo tudo, que está decidindo tudo ali para o cliente. Então, normalmente esses eventos, às vezes você até acaba entregando os doces um dia antes e eles resolvem absolutamente tudo, tá? Isso não significa que não vai ter eventos corporativos que você vai montar. Eu já fiz muito evento corporativo que eu montei a mesa de doces, mas normalmente não. Normalmente o envolvimento ele é menor, tá? Já para festas, por exemplo, como aniversários, eventos menores, pode ser que a pessoa queira um envolvimento maior seu, porque ela tem ali menos fornecedores participando daquele evento. Então, às vezes, o cliente ele precisa mais da sua ajuda, né? Ele precisa mais do seu conhecimento. Então, pode ser que ali nesse tipo de evento, o fornecedor peça para você ajudar a escolher que tipo de flor que ele vai pôr, ele peça para você ajudar a escolher o tamanho da mesa, ele peça para você ajudar a escolher as peças, enfim, pode ser que ele peça um pouco mais de ajuda para você, porque ele não conhece tanto e ele tem menos fornecedores, um evento menor, aí você vai lá, vai montar, enfim, tá? Já casamentos, eventos assim maiores, normalmente o seu envolvimento ele é intermediário, tá? Porque boa parte das decisões são feitas entre o decorador e a cliente e a assessora, tá? E aí aqui pode ser que você só tenha que fazer os doces e só entregar e eles vão resolver tudo.
Ou não, como eu falei, pode ser que eles queiram que você monte a mesa, pode ser que as peças sejam suas, enfim, que você tenha um envolvimento um pouquinho maior aí com relação, né, aos próprios doces e a própria montagem da mesa. Tá? Então vocês podem ver que isso também vai variar muito e por isso também que é muito bom quando eu falo para vocês, né, que vocês precisam e captar ali o que é o evento, qual é a necessidade do seu cliente, enfim, o que é que ele busca. Tá? É justamente porque a hora que você entende todos esses pontos que eu tô passando aqui para você, que você vai conseguir orientar melhor ele, que você vai conseguir oferecer uma solução melhor para ele e por consequência deixar o seu cliente mais satisfeito, certo? Mas agora então que a gente já falou desses pontos, que a gente já entendeu como essas mesas variam dependendo de cada tipo de evento, dependendo do estilo, enfim, vamos falar um pouco mais agora realmente da mesa dos doces, né, da quantidade de doces que a gente vai colocar nessas mesas, como que a gente define isso, como que são os sabores, vamos falar disso agora. Bom, gente, a quantidade de doces numa mesa, ela vai depender de alguns pontos, tá? Número 1 aqui, ela vai depender claramente do número de convidados que você vai ter na festa. E aí aqui também entra um pouco de diferença de cada cidade para cidade no Brasil, tá? A gente em São Paulo normalmente indica de 4 a 6 doces por pessoa, tá? E aqui normalmente funciona assim, 4 doces por pessoa, você tem uma mesa que provavelmente vai acabar antes do final da festa, tá? Ela acaba mais rápido. 5 doces por pessoa, na minha opinião, é o ideal, porque você consegue esticar até o final do evento e se sobrar, sobra pouca coisa, tá? Mas ela consegue durar o evento inteiro. 6 doces por pessoa, eu indico para aquele cliente que realmente quer que sobre doce, que ele não quer correr riscos de acabar os doces na mesa, que tá inseguro ali, enfim, que ele quer que a mesa fique farta, a maior parte ali quase até o final do evento. Aí eu indico 6 doces por pessoa. Mas de novo, gente, isso varia muito de cidade para cidade. Eu sei que tem cidades no Brasil que eu já ouvi que eles indicam de 6 a 8 doces. Eu já vi que dependendo do evento, eu já vi gente indicar mais de 10 doces por pessoa. Então isso é um ponto que você precisa entender como que funciona na sua área aí onde você mora, tá? Mas então esse é o primeiro ponto que vai influenciar na quantidade de doces que a gente vai colocar na mesa. O número de doces que você vai indicar por pessoa e aí claramente o que o seu cliente espera. Se para ele tudo bem, né, como é que ele lida, né, com a falta, por exemplo, se acabar, se para ele tudo bem, se acabar os doces ali antes do final da festa, ou se não, se ele quer que sobre, ou enfim, porque pelo amor de Deus ele não consegue lidar com o fato se acabar os doces, tá? Eu já fiz aqui um evento uma vez que, meu Deus do céu, a minha cliente, ela tava assim desesperada, ela falou, não pode acabar, eu preciso dessa mesa cheia do começo até o final da festa. E aí eu indiquei pra ela, falei, não, faz 6 doces por pessoa que vai sobrar, e vai sobrar bastante, enfim. Ela, não, Juliana, eu quero ela, tipo assim, intacta do começo até o final da festa. Ela comprou 10 doces por pessoa, que pra gente em São Paulo é muito, tá? Bom, o ponto aqui nessa minha cliente, né? E aí, se isso acontecer com você, o ponto importante aqui é de você explicar para sua cliente e deixar muito claro de que ela tá comprando muito mais do que o necessário, tá, gente? Porque senão elas ficam inseguras antes do evento acontecer e aí depois sobra um monte de doce e aí ela vai dizer que você quis vender mais, enfim, e que você indicou muito mais do que precisava. Então é importante deixar a sua cliente segura, óbvio, né, de que ela vai ter a quantidade suficiente, mas é importante você ressaltar nessas situações assim, né, meio tipo que não são recorrentes, que ali ela tá comprando muito mais do que o necessário e que se é isso que ela quer, tudo bem, mas ela está avisada. Tá? É sempre bom a gente avisar. Assim como o contrário também é verdadeiro. Se a cliente quiser comprar só 3 doces por pessoa, porque não sei, ela quer economizar, enfim, é importante que você deixe claro para ela que é pouco e que aquilo não vai durar muito e que é capaz até da mesa acabar extremamente rápido, tá? Então é bom a gente avisar a cliente e deixar ela ciente de tudo, beleza? Mas tem um outro ponto aqui também nessa questão da quantidade total dos doces na mesa que você precisa alinhar ali com a cliente, que é a questão do próprio tamanho
da mesa de doces, tá? Porque, por exemplo, assim, se você tiver uma mesa de doces de, sei lá, 5 metros, porque ela quer uma mesa enorme, e aí ela compra com você só 500 doces, gente, isso não vai ser nada. Entendeu? Não vai ocupar nem um terço dessa mesa, não vai, ela vai ficar muito vazia, não vai dar muito certo, tá? O que acontece aqui é que normalmente a nossa cliente, ela não tem muita noção do que ela olha assim, né? Tipo, ela fala assim, nossa, mas são 200 doces, é muito doce. Isso, imagina, gente, o número é enorme. Só que para ela o número pode ser enorme. Acontece que 200 doces de fato não é quase nada. Eu monto 4 peças. Entendeu? E isso não é nada para montar uma mesa, é muito pouquinho. Então elas não têm muito essa noção do que realmente representa, né, essas quantidades de doce. Tá? Então por isso que é bom a gente orientar ela. Porque você veja, nesse caso assim, se ela quiser comprar tipo 200 doces, gente, eu não posso montar uma mesa de 5 metros, eu vou montar um aparador. Então também precisa alinhar essa expectativa com a realidade ali da cliente, tá? O que que ela tá buscando e com o que realmente ela tá ali comprando. E a gente precisa ajustar essa quantidade de doces pro tamanho da mesa, tá? Aqui eu vou contar pra vocês, na verdade, 2 histórias eu tenho pra contar pra vocês. Eu fiz um evento uma vez, gente, vocês não podem acreditar. Ela tinha comprado, eu acho que 1000 doces. Até então eu tava tranquila, tipo, 1000 doces, perfeito, não sei o que. É bastante, é suficiente, eu vou montar lá. Gente, tô super acostumada, a maior parte dos eventos é isso aí. Cheguei no evento, gente, vocês não podem acreditar. Acho que era a maior mesa que eu já vi na minha vida. Era a maior mesa que eu já vi na minha vida. Eu nem sei quantos metros tinha aquela mesa. Mas imagina assim, eram aquelas mesas, era num lugar super clássico, que tinha até, quando eu cheguei ainda tinham as cadeiras, assim. Imagina aquelas mesas enormes que eu acho que sentava umas 20, 30 pessoas na mesa. Era enorme. Aí eu olhei aquilo e falei, não, tá, beleza, eu tenho 1000 doces, meu Deus, essa mesa tá um pouco grande. Só que o problema não é isso. O problema é que tinham 2 arranjos de flor. Só tinham 2 arranjos de flor na mesa. Ou seja, por mais que eu tivesse ali 1000 doces, a mesa era muito grande e não tinha nenhum outro item de decoração ali para preencher essa mesa. Então, quando eu montei as peças, eu até montei bastante peça, até peguei dali umas peças um pouco menores, não sei o que, evitei um pouco aquelas peças altas de 3 andares para eu conseguir montar mais peças e espalhar mais. Mas não tinha, gente, tinha 2 arranjos ali, sabe? Aí o que que eu fiz? Eu saí desesperada, eu e o Afonso, saímos desesperado pelo evento, fui catando ali uns outros arranjos, conversei com o decorador, falei, meu, pelo amor de Deus, você vai ter que me fazer mais arranjo, ou você vai ter que me arrumar arranjo de outro canto do evento, eu preciso preencher essa mesa, me arruma umas velas, me arruma uns não sei o quê. E fui lá e montei e coloquei mais algumas coisas ali na mesa para conseguir preencher um pouco mais essa mesa. E aí aqui, gente, tem um ponto, né? Por que eu tô contando essa história pra vocês? Eu tô contando essa história por 2 razões. Uma, pra vocês verem como, né, você precisa ter entender ali direito que tamanho que vai ser, como que eles vão fazer pra você conseguir alinhar, né, com o decorador o que você precisa. Porque às vezes também, dependendo do decorador, ele acha que é muito, acha que vai ser o suficiente e não é. Então, de repente, também precisa ter essa comunicação muito bem feita. Mas o outro ponto aqui, que é muito importante também, que é um ponto que eu falo pra vocês de que você não tá aqui só pra vender o doce, você tá aqui pra vender uma experiência, você tá aqui pra vender uma solução pro seu cliente. Então, se você tem, né, se eu tivesse só essa cabeça do tipo, eu tô aqui só pra fazer o meu trabalho mesmo, tô aqui só pra entregar os doces, cheguei aí, montei ali, botei os doces, é isso aí. Não tem flor, não tem, enfim, tá vazia a mesa, isso não é problema meu, ela que tivesse visto com o cliente, sei lá, entendeu? Não dá pra ter essa cabeça. Porque no final isso não é bom para nossa cliente e isso também não é bom para o meu trabalho. Porque as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, mas que mesa de doces vazia, né, que essa doceira fez, porque no final cai em cima da gente, entendeu? Então, a gente tá ali para entregar uma experiência, um momento incrível para o nosso cliente. E aí, independente, não é a minha função arrumar a flor, não é a minha função, mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu quero que a minha cliente tenha esse impacto na hora que ela olhar a mesa de doces dela. Eu quero que os convidados da festa dela
ela, falem super bem da mesa de doces para ela, falem como a festa dela tava bonita, enfim. Então a gente também, sabe, gente, a gente precisa se ajudar. Como eu falei para vocês, é um trabalho conjunto, não é cada um por si. Então a gente precisa se apoiar ali no evento, sabe? Um fornecedor precisa apoiar o outro. É importante isso, tá? Agora, já por um outro lado, fui fazer um outro evento e aí, gente, esse outro evento foi totalmente ao contrário. Acho que a minha cliente, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que naquele evento eu tinha uns 2.000 doces. Era muito doce, muito doce. Gente, eu cheguei no evento, era uma mesa grande, bonita e tal. Não tinha espaço para pôr os doces. Tinha tanta flor na mesa de doces. O decorador, eu não sei, acho que se empolgou e ele só esqueceu que a mesa de doces precisava ter doces, entendeu? Tinha tanta flor, mas tanta flor, mas tanta flor que eu não tinha espaço. Eu não me lembro o número, mas eu acho que eu coloquei umas 6 peças na mesa. Sei lá, ou um pouquinho mais, de repente, mas assim, dos 2.000 doces, eu acho que eu coloquei uns 500 na mesa. Assim, explodindo, eu acho que eu coloquei uns 500 na mesa. E aí, gente, a minha sorte naquele evento foi que, como era um casamento muito grande, a cliente, ela tinha contratado a copeira, porque eu ofereço a copeira, né? Ela paga a parte, mas enfim, eu ofereço o serviço da copeira e eu mando as minhas copeiras. E a minha sorte foi que naquele evento ela tinha contratado a minha copeira, tá? Então o que aconteceu? Porque eu tinha basicamente todos os doces do evento para serem colocados ali na hora da reposição durante o evento. Gente, essa coitada dessa copeira, ela correu o evento inteiro, né? Porque logo acabavam os doces da mesa e ficava longe, tinha que buscar a caixa, enfim. Mas então, gente, tem um pouco disso. Então aí aqui você percebe também como às vezes é importante que a gente também tenha a copeira. Porque aí ela consegue fazer essa reposição, enfim, tá? Então a gente vai ter aí histórias de tudo pra contar. Mas olha aqui, o meu ponto, né, é que olha como é importante que você adeque também o tamanho da mesa para a própria quantidade de doces, certo? O espaço que você vai usar ali para colocar os doces para a quantidade de doces que você tem, tá? Bom, gente, mas agora então que a gente já sabe a quantidade de doces que a gente vai colocar na nossa mesa, a gente precisa então definir em quantos sabores a gente vai dividir essa quantidade. Eu normalmente indico de 8 a 10 sabores diferentes quando a gente tem mesas com mais de 500 doces. Se for com menos de 500 doces, daí você divide em menos quantidade, ali em menos tipos diferentes de doce, tá? Mas agora, como que eu sei em quantos sabores diferentes eu preciso dividir essa minha quantidade de doces? Aqui eu levo 2 coisas em consideração, tá? A primeira delas é que você não precisa oferecer a mesma quantidade, né, ali de convidados que você tem, você precisa ter o mesmo número para cada doce. Então, por exemplo, assim, se eu tenho 200 convidados, eu não preciso ter 200 docinhos de pistache, tá? O que me guia aqui é que normalmente eu penso em oferecer cada sabor para metade dos convidados da festa. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho 200 convidados, tá? Eu ofereço 100 doces de cada sabor, tá? Então eu ofereço 100 docinhos de pistache, 100 de Nutella, 100 de damasco e assim vai. E por que que eu faço assim? E por que que eu não falo que precisa ser 200 doces para 200 convidados, 250 doces para 250 convidados? Porque aqui, gente, você tem pessoas ali diferentes no evento. Cada uma tem um paladar, cada uma gosta mais de uma coisa, menos da outra, tá? Então não é todo mundo que vai comer e vai provar todos os sabores de doce que você tem ali na sua mesa. Então assim, aqui é um número ideal, tá? Essa é a primeira coisa que me guia. Agora, quando são mesas de doce com menos de 500 doces, aí eu já não me guio por isso aqui. E eu vou contar por quê para vocês. Vamos supor que a gente tem uma festa que tenham 60 convidados, tá? E eu vou oferecer aqui 5 doces por pessoa, tá? Isso me daria 300 doces.
certo? O que acontece aqui? Se eu me guiasse por essa regra aqui, eu iria fazer aqui, eu ia dividir, sei lá, por 300 doces, eu ia fazer 30 doces de cada sabor, certo? Porque eu tô fazendo para metade do número ali dos convidados. Só que, gente, 30 doces é muito pouco doce. Dependendo da peça que eu for montar, eu não consigo montar com 30 doces. É muito pouquinho. Ou senão, eu vou precisar usar uma peça muito pequenininha que não vai ter impacto nenhum ali na mesa, que não vai preencher, enfim, que vai até sumir, tá? Então, o que que acontece aqui? Normalmente, eu gosto de trabalhar com um mínimo, tá? De 50 doces de cada tipo. Porque aí sim, eu acho que esse é o mínimo para que eu consiga direito ali montar uma peça de doces que fique bonita, tá? Não consigo montar peças enormes, mas eu consigo montar uma peça de doces ali bem preenchida, bem bonita, beleza? Então eu me guio assim. Nesse caso aqui, então, com 300 doces, eu dividiria eles em 6 sabores somente, porque aí sim eu ia ter 50 de cada, tá? Agora, aqui existe um outro ponto que também não é uma regra, tá? Como eu falei pra vocês, não é que eu preciso, se eu tinha ali 200 convidados, tá? Aí eu fiz 5 doces por pessoa, tá? Que isso aqui deu, então, 1000 doces. Aí eu falo pra você, vou dividir aqui esses 1000 doces em 10 sabores. Em 10 sabores, certo? Porque eu falei ali de 8 a 10, então em 10, que aí sim eu vou ter 100 doces de cada, tá? Então eu vou ter aqui 100 doces de pistache, eu vou ter aqui 100 doces de Nutella e assim vai, certo? Então aqui a gente faz normalmente assim. Agora, não é uma regra que você precisa necessariamente ter todos os doces com a mesma quantidade, tá? Existem clientes que eles gostam de adaptar essa quantidade aqui. Então, por exemplo, assim, vamos supor que nesse meu evento aqui, ela tivesse comprado o pistache, a Nutella, enfim, que ela tivesse comprado também o doce de café, tá? Pode ser que a sua cliente queira menos doce de café, porque esse é um doce que muita gente não come, é meio tipo ama ou odeia, enfim. Já o doce de Nutella, o povo ama, muito mais gente vai querer o doce de Nutella, enfim. Então se eu percebo que a cliente ela tá com esse tipo de preocupação, aí o que eu sugiro para ela? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer, em vez de 100, vamos fazer 50 doces de café, tá? E aí a gente pega aqueles outros 50 que ficaram faltando do café e a gente adiciona na Nutella. E aí eu faço 150 doces de Nutella, tá? Então isso aqui, gente, também é bom para você conseguir orientar a sua cliente, certo? Porque assim ela fica feliz, porque já aconteceu também, às vezes, de eu ter cliente que fala assim: ai, Juliana, mas eu não queria 10 sabores, eu queria 11, sabe por quê? Eu amei esse de café e eu amei o de canela e eu não sei qual dos dois ali escolher, eu não sei direito o que fazer. Aí se eu vejo que ela tá muito assim, tipo, ai meu Deus, mas eu queria todos eles, o que eu vou fazer? Aí também eu falo, sabe o que você faz? Em vez de você pegar o 100 de café e, sei lá, mais 100 de canela, faz 50 e 50, porque esses não são doces, né, assim, que tipo, de repente agradam todo mundo, enfim, eles são doces muito gostosos e tal, mas tudo bem, faz o resto, faz 100 de cada e esse aqui você divide em 2, tá? Mas cuidado para ela não sair também dividindo tudo e aí daqui a um pouco você tem, sei lá, 20 sabores diferentes com só 50 de cada para 200 convidados, aí também não dá. Entendeu? Porque aí também você começar a oferecer ali variedade demais, muitos sabores, você começa a ter muito pouca quantidade de cada, tá? E também é demais. Então, não, tá? Então por isso eu não gosto muito de passar desses 10 sabores.
A não ser, é claro, que eu faça ali um evento pra, sei lá, que tenha 3.000 doces na mesa de doces, entendeu? Ou sei lá, 2.000 doces na mesa de doces. Aí tudo bem, aí de repente eu falo pra ela, não, então beleza, então vamos fazer ali 12 sabores, porque realmente é muito doce, então tipo, aí a gente aumenta, mas eu normalmente não passo mais do que 12. Tá? E mesmo assim, esses tipo 11, 12 sabores não é na maioria dos eventos, é só em alguns casos mais específicos, tá? Mas agora, gente, já que a gente tá falando aqui, né, dessa questão dos sabores, de quantos sabores dividir a sua mesa de doces ali, enfim, tem um outro ponto que a gente precisa pensar aqui, e é o último ponto que eu quero trazer para vocês de quando a gente tá pensando aqui na mesa de doces, que é a própria questão do equilíbrio entre os sabores escolhidos para essa mesa, tá? Eu sempre falo aqui para vocês da importância da gente separar a nossa linha de doces em famílias. Então, de você ter doces de frutas secas, de frutas, de chocolate, os brigadeiros, os caramelados, de ovos, de coco, enfim. E por que eu sempre falo isso para vocês? Porque vocês precisam pensar, como eu já falei, que ali na festa você tem os mais diferentes paladares. Você tem gente que gosta de chocolate, você tem gente que prefere dos doces mais cítricos ali, você tem gente que prefere doce mais doce, você tem gente que gosta de damasco, tem gente que odeia damasco e que prefere, sei lá, o pistache, ou enfim, tá? Então, ali os paladares na festa, eles variam muito, tá? E por isso a gente precisa pensar em entregar esse equilíbrio. Então, quando a gente está ali orientando a nossa cliente, né, na escolha dos doces, é importante que a gente fale isso para ela, porque senão ela chega ali toda empolgada e aí ela só compra doce de chocolate pro casamento. E aí as pessoas esperam, né, ali por exemplo, sei lá, o doce de pistache, esperam o camafeu e chega lá e não tem, só tem doce de chocolate, porque ela ama chocolate. E não é bem assim, tá? Então é por isso que a gente divide na família e que daí a gente orienta a cliente a pegar doces de todas as famílias. Porque assim a gente garante uma mesa de doces equilibrada e a gente garante também que essa mesa agrade ali a todos os convidados, tá? O que acontece aqui, é claro, é que tem famílias onde ela pode escolher um número maior de sabores e famílias que ela escolhe um número menor. Por exemplo, a família de ovos e coco, ela pode pegar só um tipo e tá bom. O de chocolate, daí ela pode pegar mais, tá? De repente, o de brigadeiro, ela vai pegar 2, 3 e aí ela deixa para pegar mais ali dos de chocolate, de frutas secas, enfim, tá? Então isso também varia dentro de cada família. Aqui também entra, para você orientar a sua cliente, a questão do próprio tipo do evento, certo? Então, se é uma festa infantil, você não vai ficar ali martelando que ela precisa pegar mais doce ali de frutas secas, por exemplo, tá? Porque a festa infantil não é o paladar. Ali, sim, você vai colocar mais doces de chocolate, você vai colocar mais os brigadeiros, pode ser que tenha uma fruta secas ou outra, mas ele tá em menor quantidade, isso você vai adaptar porque é para um paladar mais infantil. Já se for um casamento, não. Você vai ter bastante do chocolate e tal, mas você também vai ter bastante das frutas secas, das frutas cítricas, das frutas frescas, enfim, tá? Então aqui também entra o seu próprio conhecimento de entender ali qual é a proposta daquele evento, certo? E também de orientar a sua cliente a escolher os doces ali que combinem com aquela proposta. Bom, gente, esse aqui então foi o nosso pegadão sobre mesas de doces, que é uma coisa assim que me deixa maravilhada e que eu fico encantada a cada evento, porque como vocês conseguiram ver, tem muitos estilos, elas variam demais e elas são realmente encantadoras. Com todas essas dicas que eu passei aqui pra você, agora você já sabe ali como você precisa pensar, como você precisa orientar ali a sua cliente para conseguir de fato montar mesas de doces que sejam visualmente ali impactantes e que encantem os seus clientes e também os convidados das festas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e você chegou aqui até o final do vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, porque eu quero saber quem realmente está comprometida na sua jornada com os doces finos. Aproveita também e deixa o seu like aqui, e se você não segue o Coisa de Doceira, se inscreva aqui no canal, porque toda semana eu solto vídeos novos e tem muito conteúdo legal que vai te ajudar nessa jornada para você se tornar uma doceira protagonista. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!